volta com o Jornal da Câmara Especial. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lançaram a cartilha digital Pandemia da Covid-19, o que muda na rotina das imunizações. Paulo Sérgio Cordeiro tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Clarissa. A cartilha Pandemia da Covid-19, o que muda na rotina de imunizações, faz parte da campanha Vacinação em Dia, mesmo na pandemia, e é destinada a médicos, enfermeiros e gestores. O objetivo é conscientizar sobre a necessidade de não deixar de vacinar, mesmo durante o período. As orientações são sobre como as ações de vacinação podem continuar durante a pandemia e as estratégias de comunicação com a população. As medidas devem ser adaptadas pelos gestores de acordo com a realidade local, como a proteção para todos, manter a vacinação em dia com segurança da população e dos profissionais envolvidos com a vacinação. Por conta da descontinuidade das vacinações rotineiras, 80 milhões de crianças estarão em risco no planeta. A Covid não está sozinha. Em 2020, durante a pandemia da Covid aqui no país, foram registrados mais de 3.600 casos de sarampo. A febre amarela continua causando casos no sul do país e alguns também no norte. Nos últimos 12 meses, foram registrados 600 casos de pólio no mundo. Essa doença está erradicada do nosso país há muitos anos. Se a gente não conseguir manter uma cobertura de 95%, a pólio também pode voltar, como voltou o sarampo. Ainda não temos vacina contra a Covid, é verdade, gostaríamos muito de ter. Mas temos vacinas contra doenças graves, como meningite, pneumonia, varicela, que é a catapora, tétano, difteria, coqueluche, entre tantas outras que podem impactar negativamente na nossa saúde. O uso de máscaras e o distanciamento não são incompatíveis com a vacinação. Não vamos deixar que só máscaras e distanciamento social e higiene das mãos protejam a nossa população. Precisamos de vacinar crianças, adolescentes, adultos, idosos e aquelas pessoas com atenção especial que são as pessoas que vivem com doenças crônicas. Vacinação mesmo na pandemia, esse é o nosso lema. Em tempos de pandemia, tão importante quanto manter a vacinação da população em dia é cuidar da segurança. Segurança daqueles que vão se vacinar e segurança dos profissionais da saúde, que devem manter os cuidados de higiene muito rigorosamente. Lavagem de mãos, distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e a organização do serviço, que deve prezar pelo distanciamento e para evitar aglomerações nesses momentos. Utilizar outros locais como clubes, escolas, igrejas que possam estar desocupados, áreas ao ar livre com maior ventilação, organização de horários com agendamentos, vacinação em domicílio para algumas situações, ou seja, criar soluções alternativas para que a vacinação ocorra sempre de modo seguro. E a segurança do profissional? Sabemos que há um risco muito grande para toda a população, em especial as nossas crianças, se as vacinas não estiverem em dia. Então, por favor, acessem esse material e divulguem essa campanha. Nesse material teremos várias recomendações, várias sugestões, não só de estratégias, como também de planejamento, como fazer o engajamento de todos os profissionais envolvidos, como sugestões de organização, evitar aglomerações, como usar de forma adequada EPI, lavagem de mãos, uma série de recomendações e sugestões que são feitas não só para a nossa população em geral, mas também para os gestores e para os profissionais de saúde. Para fazer um download, para baixar, acessar a cartilha Pandemia da Covid-19, o que muda na rotina de imunizações, é só acessar os sites da Sociedade Brasileira de Imunologia, que é sbim.org.br, e também a Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br. Eu volto com você, Clarissa. O governo do Ceará ganhou reforço importante no combate à pandemia. A Vale, uma das acionistas da Companhia Siderúrgica do Pecém,
está doando máscaras e testes rápidos. Daniele Campos tem todos os detalhes. Boa noite, Daniele. Oi, Clarissa. Boa noite para você e a todos. Foram doados mais de 200 mil máscaras e 15 mil testes rápidos ao governo do Ceará para ajudar no combate ao coronavírus. Todo o material já foi entregue à Secretaria de Saúde do Estado, que vai fazer a distribuição para os hospitais. Essa doação se soma a uma série de iniciativas adotadas pela Vale em apoio a governos e municípios em todo o país no combate à pandemia. Aqui no Ceará, a Companhia Siderúrgica do Pecém doou R$1,5 milhão através da campanha FIEC Salvando Vidas da Federação das Indústrias do Ceará para a compra de aparelhos respiratórios e insumos hospitalares, além da doação de 2.000 kits com itens de higiene e proteção para profissionais de postos de saúde em Caucaia e São Gonçalo do Amarante. São essas as informações, eu volto com você. E comunidades indígenas estão recebendo mais de 9.000 cestas básicas. É isso, Isabelle Carini? Conta pra gente. Boa noite. Oi, Clarissa. Boa noite a todos. É a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado, a SPS, que realiza a ação e no total serão entregues mais de 9.000 cestas básicas adquiridas através da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A distribuição dos alimentos já começou e os primeiros povos indígenas beneficiados foram de Aratuba, Canindé, Caucaia, Maracanaú e Pacatuba. Zelma Madeira, responsável pelas políticas para a promoção da igualdade racial da SPS, nos fala sobre a logística do trabalho que acontece especialmente neste momento para assistir as famílias indígenas do estado. Nesse tempo de pandemia da Covid-19, alguns grupos sociais têm enfrentado alguma dificuldade. Nesse sentido, nós temos os grupos étnicos, nós temos os povos originários, os povos indígenas, que têm algumas famílias marcadas por cenário de vulnerabilidade social e econômica. Na direção de resolver essa problemática, a FUNAI, através de licitação pública com a CONAB, adquiriu 9.222 cestas básicas e aí nos solicitou uma parceria, a parceria foi firmada com a SPS para garantir o transporte, todo o apoio logístico na distribuição da 9.222 cestas básicas para as 14 etnias de indígenas do estado, distribuído nos 18 municípios. Então, essa já está acontecendo, essa distribuição com o apoio e parceria no transporte da SPS. Acreditamos que com proteção social, com segurança alimentar e nutricional, ficará mais facilitado o processo de cumprir a quarentena, de cumprir o distanciamento social. Assim como foi nesta ação, a Secretaria Estadual de Proteção Social tem procurado firmar parcerias para garantir melhores condições aos povos indígenas durante o período de isolamento social. Eu volto com você na redação. Obrigada, Karine. E as informações da Secretaria de Saúde do Estado e da Prefeitura são que a pandemia está mesmo com a curva achatada, ou seja, foi controlada na capital, mas ainda não acabou, é importante dizer isso. Até agora são quase 89 mil casos e está perto de 3.400 óbitos. Mas há, em meio a estes números, um outro que revela claramente o esforço do governo do estado, prefeituras e dos profissionais de saúde, que é o número de pacientes recuperados. Esse número chega a 63.300 pacientes. A Elis França volta com a gente com essa notícia de vitória dessas pessoas, graças a Deus, recuperadas. Sim, isso mesmo, Clarissa. A notícia é animadora, mas a doença ainda não está controlada. Conforme o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, a SESA, somente aí no período deste mês, do dia 1º até o dia 17 de junho, o Ceará contabiliza 18.077 recuperações, o que dá em média 1.060 curas da doença por dia. O mês de maio é o que teve mais casos recuperados, ao todo foram 37.791. Desde o início da detecção oficial da doença, em 15 de março, cerca de 64 mil pessoas já se recuperaram. O José Pinheiro Filho, de 55 anos, foi uma das pessoas recuperadas que deixou o hospital após 18 dias na UTI.
uma vitória. Tudo assim, em momento nenhum me senti internado no meu habitat, onde eu trabalho há 20 anos. Como se eu estivesse em casa, rodeado de irmãs boas, que cuidaram de mim com todo o carinho, amor, respeito que o paciente merece. Que imagens bonitas de assistir, né? Mas a doença ainda não está controlada e devemos continuar respeitando as medidas de isolamento social e tomar todos os cuidados. Clarissa, é com você, aí na redação. O Jornal da Câmara Especial termina agora. A cobertura dos principais fatos segue na Rádio Fortaleza FM 90.7, nas redes sociais do Legislativo e no portal de notícias cmfo.ce.gov.br. Uma ótima noite para você. Cuidado. Tchau, tchau.